hoje vou falar das capas mais bonitas que eu tenho aqui de mangás. E as não que são feias, mas as menos com elementos, né? Porque muitas das vezes as capas de mangás diz tudo o que rola em um volume. Às vezes dá muito spoiler em uma capa, enquanto outras apenas colocam personagens aleatórios que nem aparecem nos volumes. Inclusive eu fiz um vídeo antigo falando sobre capas bonitas, de quais são as melhores capas que eu acho eu tenho. É um vídeo mais antigo, então se vocês quiserem dar uma olhada para relembrar um pouco do que eu falo, porque eu falo bastante coisa sobre as capas, vou deixar aqui em cima para vocês depois verem aqui no Wizinho, aqui no informações. E eu dei uma atualizada aqui na minha estante de mangás. Recentemente veio mangás novos, eu comprei depois daquele último vídeo. E eu peguei bastante capa bonita. Eu não sei se vocês perceberam durante os vídeos aí. Teve capas bem de mangás diferentes que eu trouxe. E eu vou começar com a primeira que tá aqui, ó. Eu peguei vários aqui do meu lado, aqui, vários mangás. E começando com Chainsaw Man. Chainsaw Man eu acho que é bem colorido. Todas as capas são bem maneiras, principalmente a do volume 1. Vou pedir pro editor colocar aqui. E eu acho muito top as capas de Chainsaw Man. Elas são bem coloridas. Inclusive tem 2 desenhos atrás. E eu gosto muito dessas letras que reflete a luz. Então, pra mim, essa aqui é uma das melhores capas, que são as todas de Chainsaw Man. Mas como eu só tenho um volume de Chainsaw Man, que é o 3, eu vou considerar essa como todas as melhores de Chainsaw Man. Temos aqui, ó, Gachakuta, volume 11. Eu acho que eu não mostrei pra vocês o volume 11 de Gachakuta, mas como eu já falei muito sobre Gachakuta no começo dos meus vídeos, então eu acho que não acharia muito importante mostrar. Mas como essa capa aqui foi a última que eu recentemente comprei, então eu achei interessante mostrar. Ela não tem muitos elementos, assim, tipo, que Chainsaw Man é bem colorido. Só tem os personagens dentro dos volumes, né? Só apresentação de personagem. E como vocês podem ver, atrás também tem alguns desenhos, algumas ilustrações, mas nada demais. Porque os de Gachakuta normalmente são assim, né? Não tem tantas cores, mas o que me chamou a atenção foi o estilo do Rudo, que eu achei muito top essa roupa que ele usa, todo esse uniforme todo que ele tá. E o próximo é Hunter. Mas Hunter, como vocês podem ver, ele é muito simples. Tipo, esse volume, todos os volumes de Hunter, normalmente, quando tem um personagem, é o mesmo esquema de Gachakuta. Esses personagens que tá aqui nesse volume não dá spoiler, ou seja, você não vai ver o Kurapika andando em um pássaro que parece um pelicano, sei lá, mano, que tipo de pássaro é esse? Parece uma galinha gigante. E tipo, não aparece isso nesse volume, então meio que Hunter só cria ilustrações de personagens aleatórios e a capa de trás é igual. Nada demais, é só Hunter escrito em toda a parte da capa e um desenho de um dos personagens. E outro que eu mostrei nesse vídeo mais antigo sobre capas foi Naruto, que como vocês podem ver tem muita coisa nessa capa, é bem colorida, tem a cidadezinha lá da vila, né, as casas, tem até o céu, pássaro, tem muitos elementos nessa capa, bem colorida, e atrás não é colorido que nem na frente, mas é bem feito, né, como vocês podem ver, é a mais colorida que eu tenho, quer dizer, não só essa, porque recentemente comprei mais mangás, inclusive de One Piece, comprei mais volumes, então talvez o Naruto que tinha ficado em primeiro lugar ali da minha lista, já não está mais em primeiro lugar, porque o One Piece volume 112 tá bem legal. Você pode ver que todas as capas de One Piece são bem preenchidas, né? São bem coloridas. Você já tem spoilers. One Piece e suas capas dão muito spoiler. Então você pode ver atrás e na frente é igual, mas ela cobre toda a capa. Então pra mim essa aqui, por enquanto, ficou em primeiro lugar. E My Hero Academia. Recentemente, no vídeo antigo, eu não tava colecionando My Hero Academia, como vocês viram aí. Eu agora tô colecionando os volumes de My Hero Academia e como pode ver, todos os volumes que eu tenho até agora, todos têm as capas coloridas. E eu acredito que todos os volumes de My Hero Academia, todos são bem coloridos, cheios de elementos. E, mais uma vez, tem spoilers na capa. Aqui você já tem uma noção que o Izuku e o Shoto, né, é a primeira vez que eles encontram com os vilões. E o Shigaraki, né, então essa aqui você já tem uma ideia. E aqui é logo quando começa aquele campeonato deles, que eles lutam entre si, né. E tem até aquele episódio de My Hero Academia, né, e também no mangá, é o Izuku versus Shoto, que eu acho incrível aquela batalha entre os dois. Então aqui você já vê bastante coisa, é bem colorida, tem todos os personagens na capa. Atrás não muda muita coisa, né? Atrás sempre vai ser os créditos, sempre vai ter ali o que se trata a história ali, mas é muito legal My Hero Academia. Os mangás, todos eles têm capas bastante coloridas e cheio de elementos. Eu queria mostrar todos que eu tenho, mas eu repeguei só 2 volumes, só pra mostrar aqui, senão ia ficar muito grande aqui pra eu mostrar, não ia ter espaço suficiente pra mostrar todos os volumes, mas peguei 2 aqui só pra vocês terem
teve uma ideia, né, uma base de como que é os volumes de My Hero Academia, né, as capas deles, inclusive. E agora pro próximo, que com certeza é um vídeo que eu fiz desse mangá, foi o que eu mais me impressionei por causa da capa dele, que é brilhante. Você olha assim, parece que ela é escura, mas quando você coloca ela no escuro e coloca uma luz, dá a impressão que ela brilha. Então, tem um vídeo, não sei se vocês viram, mas eu apresento muito bem esse mangá, principalmente a capa, que eu achei incrível. Só atrás, que não tem muita coisa, mas só pela capa ser bem diferente dos padrões que eu conheço, e já é um ponto positivo. E, tipo, eu acho que ela já ficou em primeiro lugar, passando Naruto e One Piece. Eu acho, vamos ver. Eu vou fazer aqui a minha lista aqui dos que eu achei, né, qual que ficou em primeiro e em segundo lugar. Se vocês acharem que quiserem colocar aí nos comentários qual é a opinião de vocês, né, qual as capas que vocês gostaram, deixa aí nos comentários. Então, em primeiro lugar, Sanseiya, que com certeza é bem diferente de qualquer outras capas de mangá. Em segundo, eu acho que eu vou deixar o One Piece, que ele cobre totalmente, né, o espaço aqui. Você não vê que não tem um fundo só de uma cor. Ele cobre todos os espaços com os personagens. Depois, em terceiro, o Naruto, porque Naruto também cobre todos os espaços e tem até paisagem, né? E deixa eu ver, o que mais? E em quarto lugar, eu acho que Chainsaw Man. Eu acredito que Chainsaw Man, eu acho que é bem mais trabalhado a coloração dele. É bem legal e eu gosto dessa coloração de estética mais mangá mesmo. Mas eu fico em dúvida entre My Hero Academia. Eu acho que My Hero Academia ficaria em quarto e Chainsaw Man em quinto. E os últimos seria o de Hunter e de Gachaku. E aí, o que vocês acharam? Deixa aí nos comentários de vocês qual foi as capas que vocês mais gostaram. E cria aí a lista de vocês, de qual vocês mais gostaram. Se quiserem colocar que eu fiquei em dúvida de Chainsaw Man, que pode ficar aqui no lugar de My Hero Academia. Mas é isso. Essas são as capas que eu tenho até agora, que eu acho mais legais, mais bonitas, bem mais coloridas. E não deixe de se inscrever e deixar seu like. Falou!